Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Nesse dia 12 de 10, às 22 horas e 1 minuto. Hoje a gente está trazendo um tema envolvendo o que nós chamamos de reforma íntima. Até suspirei assim, respirei na verdade para falar, né? Porque a reforma íntima, não como crítica nem autodefesa minha, ainda ela é vista como algo muito restrito aos processos espírita ou espiritualista, e não tem nada a ver. A reforma íntima deveria ser uma das mais poderosas filosofias de vida, de quem pensa por si mesmo, de quem se percebe por si próprio e de quem já existe por dentro, pelaquilo que se nutre, pelaquilo que se, vamos dizer assim, se reanima, né? Então hoje a gente vai trazer uma conversa bem franca, como sempre, não sendo dono da verdade, graças a Deus não sou, né? Uma boa noite a todos que estão agora no Face, tá? Depois a gente vai postar no YouTube, então boa noite, boa tarde, bom dia. Vai ser uma live de 1h10, mais ou menos, talvez o máximo 1h20, e eu vou falar com o máximo de franqueza, nunca impondo a verdade absoluta na vida das pessoas. Eu peço, por gentileza, que vocês, se possível, puderem fazer perguntas, porque as perguntas são mais abrilhantadoras do que as respostas, ok? Lembrando que eu vou responder sempre de um tom universalista, de um tom psicológico, psicanalista, né, que é a minha profissão, e dentro de um olhar muito fraterno, muito carinhoso, e nunca respondendo para uma pessoa, né? A pessoa faz a pergunta, mas eu vou tentar responder de uma forma que abranja o maior número de pessoas possível, não para se terem, vamos dizer, satisfeitas pela resposta, mas para se instigarem a ir além da mesma resposta que está sendo dada mediante a sua reforma íntima, a sua procura interior. Como hoje é dia das crianças, né, o dia 12 também é dia de Oxum, dia de Nossa Senhora, é muito interessante falar de reforma íntima com criança, porque eu desconheço eu falo com muito orgulho isso, né? Não pelo tempo, isso não prova nada, mas nesses 20 tantos anos, 24, 25, né, anos, arrisca mesmo, dentro da psicoterapia, dentro das terapias, eu desconheço qualquer terapia que tenha uma funcionalidade quântica, verdadeiramente quântica, que dá um salto libertador, né, de leveza, de paz, de brandura, de veracidade e de lucidez para dentro de si mesmo, que pode curar traumas da criança interior, que a reforma íntima. Não tem outro. Tem não. Com todos os respeitos aos meus irmãos terapeutas, aos meus amigos psicoterapeutas, aos terapeutas do mundo aí. Não tem outro. Vocês podem dar nome quântico, pode dar nome estelar, egrégora fulana de tal, nome, rótulo, mas não existe maior remédio para a criança magoada, para a criança que sofreu bullying, para a criança que de alguma forma se deparou com uma contrariedade que lhe provocou traumas de que a reforma íntima. Desde que a gente entende que reforma íntima não é se defender do erro do outro, ou se precaver do erro de outrora, ou se fortificar por maldades que acontecem agora. Não. Reforma íntima já diz, é reformatar, reformular, se buscar, se encontrar, se amar, se degustar. É um reencontro com a sua afabilidade, é um reencontro com a simplicidade que admodesta os nossos desejos, rarefazendo-os de uma forma que a gente não deixa de desejar as coisas da matéria, mas não se vende mais pelas mesmas, não se desfaz mais do seu senso de integridade, de princípios, não moral e ético humano, mas de ser existencial, pelo caráter que já tem, pela conduta que já nutre, né? E pelo ser, no seu senso, na mínima da máxima lúcida que já se tem, ok? Então, a reforma íntima, ela nos faz ver as coisas com simplicidade. Simplicidade é leveza,
é a afabilidade. A afabilidade com a reforma íntima, porque a reforma íntima traz isso. A afabilidade não é ser terno, carinhoso e doce, é ter manejo, craquejo, é ter, vamos dizer, uma maior maleabilidade com as circunstâncias que vêm de fora, sem usar mais a arma da agressividade, o escudo da conveniência, que na verdade não funciona, só nos agride. Pega a visão. Outra coisa também, a reforma íntima, ela nos dá a luz vívida de vida e luz viva de viver a vida de Deus dentro da gente. A gente não precisa mais barganhar tanto, nem com coisas espirituais para fora, e nem muito menos barganhar com as coisas materiais, com as pessoas que estão na nossa periferia, para nos sentirmos importantes. Porque nós já somos o que há de mais necessário e essencial para ser adorado, para ser cultuado, para ser amado, pela admodestação da educação lúcida e sóbria de quem, com este amor afável, já se requer bem, porque não busca disputar o que é bom para fora. Ele se busca na sua intimidade o que se faz melhor. Isso não é jogo de palavras, não é poesia. Isso é realidade da reforma íntima. Só que a doutrina espírita e outras doutrinas e outras filosofias e outras religiões acabaram acarretando, agarrando esta frasezinha reforma íntima como um jargão ou como uma postura disciplinar nessa aventura de busca interior de algo que por nós e em nós mesmos nós possamos nos encontrar melhor, além, doravante, em relevância, não de soberania da verdade ou de potência da realidade, mas simplesmente na afabilidade da paz. A reforma íntima é o agente de Deus que nos doa a paz. É isso que nós vamos falar hoje, a pedido da espiritualidade. E como bom aprendiz obediente, estou aqui tentando. Pediu para mim fazer 3 lives envolvendo isso. E envolvendo também, como está aqui em cima, provavelmente agora no Facebook, perdão, e depois vai estar embaixo no YouTube, o empoderamento, o poder do empoderamento e a força da autonomia espiritual. Isso só a reforma íntima dá. Isso não tem nada a ver com doutrina espírita e com espiritualidade propriamente externa, mas tem a ver com senso de espiritualização. O que é um ser espiritualizado na reforma íntima? Ele acredita na espiritualidade externa? Não propriamente necessário. Porque o que nós cremos é aquilo que nós vemos. O que nós cremos é aquilo que nós percebemos. Mas a reforma íntima, ela nos doando essa compaixão de nos tratar bem, essa afabilidade de buscar em nós não o que é apenas bom, mas o que pode se fazer naturalmente melhor, independente que você creia ou não do Espírito, com certeza você já não vai temer a Deus. Porque se você não teme a Deus, o ama, não importa se você crê no Espírito. Vocês entendem onde eu quero chegar? Agora, não adianta você ter uma reforma íntima espiritual, ou espírita, ou espiritualista, temer a Deus, como o diabo foge da cruz, e ser uma pessoa espiritualizada, que quase sempre, pessoas assim, sem críticas, independente da linha espiritista que segue, são pessoas que jogam a sua esperança para fora. Elas não apostam na sua maleabilidade de mérito, de benevolência, de prudência lúcida por dentro. Então, uma pessoa quase que sempre escrava da sorte, do azar, do bem e do mal, da verdade e da mentira, do igodo da conveniência, do diz-que de talvez seja ruim, ou quando não, dos palpites de que vai por ali que é melhor. Deus não joga bingo com seus filhos. Deus assinala em cada um de nós, no silêncio que se corresponde naquele que faz a reforma íntima verdadeira para consigo mesmo. O que é a reforma íntima verdadeira? Trabalhar suas maledicências.
Não se preocupar com o mal apenas que o outro lhe faz, ou lhe fez, ou pode lhe fazer para fora, mas se ater e se preocupar e se reter no bem que você se sonega por dentro. E há um mal que, infelizmente, por descuido, por conveniência, por instinto ou por imprudência, por vaidade, por egoísmo, por orgulho, você verte para fora na sua periferia. Então a reforma íntima, ela é algo santo, ela não é sagrada, ela é divina. Porque nós consagramos aquilo que nós notamos e damos valor. A reforma íntima, você dando valor ou não, ela é divina, ela não é sagrada, ela nos valoriza. Ela nos valoriza, nós não precisamos dar valor a ela. No sentido físico, mas no sentido metafórico, é óbvio que quando nós naturalizamos essa reforma, ela nos doa a grandeza da paz de espírito. Ela nos dá a leveza da brandura do coração e ela nos dá a lucidez da percepção sensória, de ter Deus não no cubículo da nossa verdade e razão que nos tira e tolhe a paz, mas ter Deus na nossa paz, sem precisar estar na verdade ou deter a razão, porque nós já somos o que há de mais necessário, pela lucidez vívida que temos, pela nossa existência lúcida que assim proferimos. Valeu? Até falei demais nesse prólogo aí de 11 minutos, mas é para dar substância para as pessoas jogar duro comigo nas perguntas, se assim puderem me ajudar. Viu? Muito obrigado, boa noite a todos. Com licença. Se vocês puderem me dar o feedback do microfone, que eu nem sei se está saindo a minha voz com eco ou sem eco, mas eu estou tentando, meus amigos. Sou mais um tentando, graças a Deus, não sou mais do que ninguém. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem uma amiga, ela é lá de Porto Alegre, a Helena. Poxa, minha amiga, boa noite, muito obrigado por ajudar e colaborar. Não sei se é pergunta, afirmação, mas vamos ler. O bem que se sonega por dentro é o pior mal que há. O bem que nós sonegamos por dentro é o pior mal que há. Poderia ser a insistência em permanecer numa situação que nos causa dor? Não. O bem que nós sonegamos por dentro é a conveniência de nos manter algo ou em algo que nos provoca sofrimento. Ao ponto de nós, muitas das vezes, sem perceber, e na maioria das vezes percebendo, provocar dor nos outros. Estou sendo sincero, Helena, como você já me conhece. Agora, é óbvio que algumas pessoas muito insensíveis, né, que infelizmente a maioria, quando vive neste tipo de padrão, ela vai entender o sofrimento como alegria, porque, na verdade, o sofrimento, quando ele se transveste pelo um ego poluído, sofrido, dolorido, ou quando não, muito tosco, muito ogro, muito pedra, ele se transveste de euforia, que é um sentimento de vazão muito confundido com alegria e satisfação por muitas pessoas. Tanto é que logo que passou a euforia, a pessoa cai na melancolia da razão dos seus sentidos, ao ponto de ter que procurar no outro a satisfação, de procurar pertencer a alguma coisa para existir e de procurar, de alguma forma, seguir algum caminho santificado só para fora para se sentir em paz. Então, isso, Deus que me perdoe, é pobreza demais, é mendiguez demais. E Deus é pai, mãe, Deus ele é fraterno e eterno dentro daquele que se sente. Entendeu, amiga? Então, quando o Edson fala nesse jargão, o pior mal é o bem dentro de si que se sonega, são aquelas pessoas quase sempre não ignorantes da lucidez, dos cálculos frios da inteligência e da cultura, do intelecto e do entendimento, mas são pessoas frígidas da compreensão, da cumplicidade e da compaixão consigo e da indulgência com o outro. Então são pessoas que entendem muito bem o que fazem, mas querem manipular a vida alheia, ou querem se agembrar para se sentirem mais poderosos, mais aceitos, mais amorosos daquilo que representa a si mesmo.
No que se nutre? Porque se elas demonstrassem o que nutriam, seria uma pessoa doente, triste e muito sofrida e deprimida. Eu acho que assim tá bom, né, minha amiga? Mas eu tô falando em tom que talvez uns peguem, outros não. Cabe a cada um a sua consciência. O maior bem que nós negamos são três. Eu gosto do três, eu gosto do triângulo, né? Ramatiz. Sou três. Primeiro, a nossa alegria é nossa, não é do outro. E quando a nossa alegria é só nossa, ela repassa ao outro como estado de felicidade. Mas é alegria, então é minha. Não pelo que eu tenho, mas pelo que eu nutro. Não pelo que eu sou, mas pelo que eu me animo. E não pelo que estou, mas pelo que é o ser que me faz. Essa é a primeira coisa. Isso é alegria. E a alegria, ela traz, pelo empoderamento e autonomia espiritual, por essas duas potências, pela reforma íntima, a satisfação. Então, errando e acertando, a esperança é uma predestinação já formada em mim. A fé raciocinada é um sacrossanto templo que eu visito todas as vezes que eu suspiro, todas as vezes que eu penso, todas as vezes que eu vou dormir orando e todas as vezes que eu acordo rezando, porque eu não preciso clamar a Deus em pedidos externos. Eu já sou a peditória, porque bem ou mal, certo e errado, eu não me condeno, eu me absorvo, porque eu deixei de me ignorar, por mais que ainda eu sou ignorante. Para quem só pensa com isso aqui, vai dizer, o Edson está enrolando, está maluco, mas realmente eu estou maluco mesmo, porque a reforma íntima não é só pelo cérebro que se faz. É pela empatia, pela sistemática sensória de se sentir que nós nos transformamos, que ela se refaz. Obviamente que também pelo pensamento e principalmente pela logística do raciocínio lúcido que ela se mantém. Mas o que acontece? Que eu acho que talvez vai servir para outras pessoas. As pessoas muitas das vezes, mediante a mística, o folclore, o igodo, o magístico, nem posso dizer o encanto, mas o absurdo do fascínio, se jogam no predomínio da ilusão, aonde elas vivem na alusão de se sentirem importantes porque mantêm o bem ou porque evitam o mal, mas elas esquecem dentro de si o que realmente causa não o efeito, mas é o fato da verdade absoluta que mantém a razão das coisas que são realidades por dentro. E qual é essa razão da realidade por dentro? É o que você nutre, é o que você sente. Então a reforma íntima, ela não é paradisíaca, ela não é apenas bela para fora, ela é um oásis de multiplicidade de dons, de aprimoramento por dentro. Ela nos deixa inquietos sem nos deixar nervoso. Ela nos deixa agitados em vibração sem tirar-nos de uma frequência de paz, aonde tudo que você faz, você se doa, você não dá, você não atira, você não atoca, você não joga, você se doa, porque nós só doamos aquilo que por nós já e por si mesmo se beneficia. Então tem de sobra. Eu estou falando assim de uma forma bem aleatória, porque eu acho que talvez, minha amiga Helena, as pessoas peguem muito mais além do que eu estou tentando dizer. Mas cada consciência é consciência. E uma coisa que eu aprendi, a verdade absoluta é silenciosa. Então, cada um no seu silêncio. Né? Uns acreditam, outros não. Tá tudo lindo. Graças a Deus. Obrigado, Helena. Deixa eu só dar uma lida aqui no amigo. Meu amigo Claudir Pereira, meu irmão, já convido a todos para o Evangelho Terapia, todos os domingos no canal do Claudir. É só seguir aqui pelo nome dele, tá? Ele tem um canal muito bacana, fazendo o Evangelho de uma forma fraterna e universalista. Vamos lá, então. Edson. Observo que a infantilização afoga nossas crianças interior. Entendo, meu amigo.
Como podemos evitar em nós, em nossos filhos, essa doença? É muito inteligente a sua pergunta, interessante, porque a criança tendo infantilização, o máximo que vai acontecer numa criança de eternidade é a vantagem da ingenuidade e o poder da pureza. Agora, isso eu falo criança não pela eternidade, até vou me corrigir, mas pela idade da logística lógica do sentir e pensar. Ainda uma criança de eternidade, 5, 4, 3, 2, 1. De 5 para baixo, 6 anos, vamos lá, 7, 8, se vocês quiserem. Criança mesmo, criancinha. Não semi-adolescente ou pré-adolescente. Elas ainda, na maioria, porque a gente também tem vários espíritos renascendo aí que parecem crianças velhas, né, maduras ou não tão maduras, mas já com um histórico muito longo de várias vidas, então já nascem com um gênio, com uma persona, com várias características, mas vamos falar das criancinhas. Quando a ingenuidade ela é natural, cabe a um adulto pensante que se realiza pela lógica fria e calculista, observar nela a infantilização. Então, isso não é uma agressão, porque ela vive mediante o espírito os lampejos e os ansejos perante a idade eterna e ainda fraterna que ela se define. Entre as lasbutas cognitivas da família, do pai e da mãe, entre a radiação psíquico-psiônica do pai e da mãe, estou falando laços espirituais. Ela vai definindo o seu caráter, mas ela ainda está em muita vazão, sendo um espírito ainda velho ou não no corpo de uma criança, de vidas passadas e reflexos condicionados. Então, ainda mesmo acordada, ela dorme. Isso até os 7 a 8 anos. Ela está lá e está cá. Estou falando sensorialmente falando. Então vem as minhas criancinhas. São ignorantes que não se ignoram, porque elas entendem sem compreender. E quando compreendem, elas consentem de uma forma tão profunda que mesmo sem nunca ter feito, elas já sabem. Guardem essa metáfora. Vamos para a segunda fase? Guardem essa metáfora. Agora você pega um Edson Rosa, de 45 anos no lombo, nas paletas. O cara já está há 45 anos aqui e tem posturas altamente intelectuais. Talvez ele fala bonito ou fala feio, talvez ele até possa fazer lives metido a terapeuta ou a psicóloga ou a psicanalista, talvez. Mas uma coisa que não é talvez é que tudo que ele faz vem com a afirmação de que eu sou melhor, eu posso, eu mantenho, eu fiz e só comigo funciona. Isso é uma infantilização. Porque enquanto a criança é uma ignorante que não se ignora, ela é porque ela não força aquilo que faz. Ela apenas reforça dentro de si aquilo que ainda para ela há de se fazer e se refazer, porque ela ainda está vibrando em várias dimensões. Uma delas é a infância, ou a infantilização. Agora, o homem adulto, a mulher adulta, quando ela tem ou ele tem a infantilização, é um inseguro, carente. É um ser humano ansioso e imprudente, que tudo que ele faz, se ele for intelectual, passa apenas pelo entendimento frio e calculista da soma matemática de manter o que sabe, não de sentir aquilo que já compreende, porque é sem precisar manter. Porque bem para si mesmo já se faz sem precisar provar, impor e testemunhar como afirmativa de maior intelectual. Então é uma infantilidade criarmos os nossos filhos para disputar com o mundo. E é ser adulto, mesmo ainda tendo a afabilidade e a infância dentro de si, criar o filho para ele descobrir o universo dentro de si.
Porque quanto mais nós criarmos os filhos para disputar com o mundo, com os outros, com a verdade, com a razão do outro, mais ele esquece da sua sombra que é humana. E mais ele requer da aparência animalesca dos outros que querem ser super-humanos, porque assim como outros pais infantis estipulam na vida dos seus filhos, porque já são manipulados e acham que manipulam na vida dos outros, um título de melhores do bem que se faz. E julgadores dos piores do mal que se mantém. Não tem nada de romântico nisso. Isso tem de reforma íntima, incisiva, no raciocínio, que tem o domínio de, na máxima, pensar por si mesmo. E, no mínimo, consentir por si próprio, não só o seu ser, mas o seu suspiro, se ele é de alívio ou é de cansaço. O seu respiro, se ele é de esperança ou se ele é de dor e sofrimento. Então, meu irmão, meu amigo, Claudir Pereira, vem as minhas criancinhas, enquanto elas se mantêm crianças, porque depois que a criança vai virando um adulto múmia velho, ou uma velha múmia, que já morreu porque perdeu seus ideais, ela quer manipular os outros, ela quer julgar os outros. Agora, uma criança, meu amigo, pergunta para uma criança o que ela quer da vida, ela pensa, ela vai demorar para falar, ou senão ela vai dizer, eu quero ser polícia, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, eu quero ser o avião, eu quero ser o barco. Para um adulto que não sente mais afabilidade, vai dizer criança louca e burra. Mas para um adulto que tem a ingenuidade ainda da afabilidade, que é o afeto, vai entender, nossa, como essa criança é grande. Porque ela se permite viajar no encanto. Ela não se ausenta da esperança que lhe encanta. E ela não expurga dentro dela o amor, a fé. Sem ainda entender o que é fé, ela consegue raciocinar a fé dela quando ela sorri para o nada e fecha os olhinhos e diz, eu quero ser um super-herói. Mas quando a gente cresce, a gente não quer ser, a gente quer manter aquilo que não é. E a gente quer ser aquilo que no fundo, não nos deixa em paz. Ou a gente quer arrancar, arrasar, julgar, ou muitas das vezes, infelizmente, destruir a verdade que nos incomoda. Ou esconder as mentiras que nos declara. Quem nós somos? Múmias velhas que perderam os seus ideais. Eita, que hoje eu tô pegando leve, Claudinho, mas o Claudinho é meu amigo, ele sabe como é que funciona. Tá dado o toque, viu, meu irmão? Agora, ensinar a educar, não tem como Edson fazer isso, né? Cada um dentro do seu tempo. Segue as lives do Edson Rosa ou de outros psicoterapeutas aí, e a gente vai dando toques leves e muito amorosos para todos. Obrigado, Claudinho. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Vamos lá, com licença. Meu irmão José, ele fala assim, veja a reforma íntima como como um dever de cada um. Entendo que a vida é uma escola. Isso o nosso amigo José escrevendo e falando. E os problemas, na realidade, são as lições. Meu amigo, quando a gente vai fazendo reforma íntima, a dor não nos abandona, mas o sofrimento se amodesta, ao ponto de nos liberar, ter uma maior visão mediante as dores que sofremos, e ter mais visão e sensibilidade mediante aos sofrimentos que podemos evitar, na nossa vida e na vida dos outros. As pessoas me procuram muitas vezes, ô José, como sabem que eu sou médico psicômetra, né, a mediunidade de psicometria tem o dom de desenvolver a capacidade psíquica das outras pessoas, porque eu tenho uma leitura sinestésica das pessoas, mas eu não vou entrar em detalhe nisso. Mas as pessoas me procuram muitas das vezes e falam assim, qual é a melhor forma de desenvolver minha mediunidade? Reforma íntima. As pessoas caem para trás.
Porque eu não sei, ou elas acham que tem que fazer uma oferenda, tomar um banho de descarga, dar 3 pulinhos em onda, ressaltando que eu sou um bandista, quimbandeiro e candombrecista, e magista em outras linhas. Trabalho com isso também, mas não existe maior modalidade de refinação mediúnica de que reformatar aquilo que necessita ter mais cuidado e muito mais informação de autoconhecimento, nós mesmos. Então não adianta eu saber o nome do meu mentor, não adianta saber o que ele faz, não adianta saber quem é Cristo, não adianta entender o que é milagre, não adianta ter cultura para fora se eu sou um mal educado para dentro. A reforma íntima, ela me dá esse tato, ela me dá esse feeling, e ela vive me dando vários insights pela intuição e pela inspiração. Agora, se eu não cuido da minha reforma íntima, eu vou confundir dedução com intuição, carência e ansiedade afirmativa com inspirações profundas da alma. Ou posso acertar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque eu sou médium, querendo ou não. Mas a tendência de eu falhar comigo, com o outro, principalmente comigo, é enorme. Apesar que mediunidade, na verdade, ela se disciplina. O que se desenvolve é a sensibilidade, é o conhecimento interior. Mas, como a conversa não é sobre isso, mas me deu um estralo de falar nisso de uma forma geral, a reforma íntima ajuda. Edson, o que a reforma íntima trabalha dentro da gente? Você poderia dar aí alguma ideia? Sim. A reforma íntima, ela trabalha princípios. A reforma íntima, ela trabalha integridade. Se ela trabalha princípios e integridade, o que é meu princípio? É minha essência. Eu não me corrompo pelas gracinhas, pelas fantasias, pelos luxos, pelos desvairis, pelas lacunas, pelas loucuras, pelos fascínios, os engodos e as ilusões dos outros. Mas eu tenho o princípio de não desfazer dos mesmos. Então, o máximo que eu vou doar é meu sorriso. O mínimo é minha presença, em paz, sem julgamento. Este é meu princípio. Torna-me incorruptível, sem ser agressivo. E sem ser invasivo. E sem ser julgador. Apenas um observador do que já há. Mas um exímio procurador, desbravador, peregrinador do que ainda de melhor por dentro de mim eu não encontrei. Então a reforma íntima, ela trabalha nesse princípio. Vocês estão entendendo o que é reforma íntima? Estou brincando, viu? Por favor. Mas é sério. O segundo princípio que ela traz, que na verdade é uma essência, é a integridade. Então, primeiro ela trabalha nesse princípio e depois ela me torna íntegro. Primeiro ela me dá a substância, a massa, o barro, para me moldar. Enquanto eu tenho a essência, é meu princípio. Enquanto eu preciso me transparecer, é minha integridade. Então eu sou íntegro nesse princípio. Agora, como é que eu vou ajudar o outro sem ser invasivo? Com o meu exemplo, muitas das vezes, não com as minhas palavras. Com a minha educação, na maioria das vezes, não com a minha cultura. Com o meu silêncio e com minha atenção que escuta, na maioria das vezes. Não com minha inteligência intelectual que só ouve, mas amputa a minha verdadeira atenção. Vocês entendem o que é o que eu estou tentando dizer? Por nós ainda vivermos achando que a reforma íntima é algo superficial ou é apenas um jargão ou uma palavra bonitinha para quem é espírita, espiritualista, que a gente sofre. Aí a gente vai viver o quê? Na superficialidade de achar que quanto mais tem, mais pode, quanto mais pertence, mais é, e quanto mais se mantém, mais se faz em paz. E a naturalidade de existência interior que se dane. Integridade, o que é isso? É de comer? É bala? Princípio, o que é princípio? Se dá no Natal? As pessoas desconhecem. Tá bom, meu amigo? Tá dada a pincelada para você.
ou para quem servir. Muito obrigado a todos que estão participando, viu? Vou dar uns boa noite rápido aqui. Boa noite, Lili. Boa noite, Helena. Boa noite, Eduardo. Boa noite, José. Boa noite, minha amiga Valéria. Boa noite, Helena de novo, Claudir Pereira, ao Joel. Boa noite, meu amigo. Realmente é um tema muito importante. Ele escreve aí na tela o processo da reforma íntima. Porque, cara, eu vou dizer com toda sinceridade, irmão. Eu falei e torno a falar. Nesses 25 anos, 24 anos de psicoterapeuta, eu não encontro melhor terapia que restabelece a humanidade. A humanização numa pessoa que passou qualquer trauma em sua vida. Aí vem aquilo, mas num escritório ou numa clínica eu não ouvi isso. É óbvio que numa clínica você não vai ouvir reforma íntima. Você vai ouvir outros tipos de nomes mediante a técnica que o terapeuta utiliza ou a ferramenta que ele mobiliza para a pessoa se encontrar. Mas é reforma íntima, só com outro nome. Porque a reforma íntima, ela é um bálsamo aonde cristalinamente ilumina-nos em Deus, nos dando maior maleabilidade na boa vontade de se encontrar além das enfermidades psicológicas, psicoemotivas, além dos traumas, das agonias, das euforias, das fobias, das lacunas, dos anseios, dos rancores, nos desesperos, nas depressões ou nas missões de ajudar, se desdeixando de si mesmo. Ela nos dá essa luz não cristalizada, mas cristalina. Ela nos dá a habilidade interior de não mais nos dar, mas nos doar, porque nós temos ainda por dentro muito de nós mesmos em paz, para nos garantir bem, após o ato do bem que fez, após do fato de caridade que se manteve. Então, até mesmo a reforma íntima, num ato de amor ao próximo, ela é um mediador eficaz para lhe dizer se você realmente está sendo caridoso para a alma que mais lhe merece, você. Se você está sendo realmente caridoso para o ego, para a consciência e para a mente que realmente assim precisa você mesmo. Porque fazer uma caridade sofrida ou executar um bem temendo e temido pode até ajudar o que está na superficialidade da sua vida. Eu não digo isso para você, Joel, mas para quem quiser ouvir. Mas será que está ali resolvendo por dentro? Ou é apenas uma morfina mediante o veneno do desamor que a gente se corrói intimamente nas nossas entranhas por descuido, por desleixo, por conveniência, por aparência, por imprudência, por pretensão, por prejunção, vaidade, egoísmo e orgulho. Muito obrigado, viu, meu irmão? Valeu, e vamos seguir o trem. Ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui, mas é meia longa, é do Júnior Assai. Eu não sei se depois eu vou ler por último, talvez, Assai. Que é um pouquinho longa aí, nossa senhora, isso só Jesus salva, meu amigo. Mas como você é fechamento, é gente boa, e eu não escolho também, eu já li outras perguntas longas, eu vou tentar ler a sua. Vamos lá. Tereza Fonseca, não sei se é uma afirmação, se é uma pergunta, eu vou ler. Vamos ver se dá para responder. Tentar, né? A reforma íntima é torturante. Aonde nós temos que nos confrontarmos dia a dia. E com isso, vemos o pior de nós. De alguma certa forma. E só assim podemos colocar para fora o melhor de nós. E assim que estou me sentindo. Mas uma coisa interessante, minha amiga. Em todo livro espírita que você lê, sério, de Divaldo, Chico Xavier, Raul Teixeira, não desfazendo dos outros escritores, eu gostaria que qualquer um aqui, é um desafio sadio para estudo, que vocês encontrassem um livro que dissesse que evoluir não dói. Evoluir dói. Dói porque a reforma íntima, ela não é evolução para fora, ela é progresso para dentro. Progredir.
Reforma íntima não era evoluir para fora. E evoluir já dói. Imagina você trabalhar com uma ferramenta que vai fazer você crescer para dentro. Vai espremer o teu ego que não quer crescer. E se quer crescer, quer se aparecer. Não entende o que é humildade. Desconhece o que é simplicidade. Vai ter que trabalhar numa consciência que se tem avantajada muito a mais daquilo que realmente se aparenta. Porque confunde fé com pretensão, crença com prejunção, confunde alegria com euforia e acha que está tudo certo. Então, não apenas em você, Tereza, mas em mim, eu vou falar o meu exemplo. Dói. Reforma íntima dói porque precisa olhar para dentro de si e enxergar não aquilo que você faz bonito para o outro, mas naquilo que você se mantém feio para dentro. Agora, se você começar a ter mais lucidez, ou vocês, e fazer reforma íntima com dor ou sem dor, você vai ver que o amor é a luz vívida de Deus. Nós não vamos ser masoquistas e nos triturar, e nos torturar e triturar, porque nós estamos fazendo a reforma íntima. A reforma íntima é uma busca, e é uma escolha que decide. E é uma decisão que transforma. Isso eu quero porque eu preciso. É uma necessidade essencial. E isso eu não vou mais nutrir, porque eu não mais necessito na minha essência. Aí a gente começa a não viver mais das aparências e da eloquência de querer se fazer de bom, nutrindo-se pior do que o demônio, porque não tem paz na sua interioridade. Não tem capacidade de ter suspiros de alívio. A reforma íntima, ela dói nos egos que ainda são irrenitentes, que querem comparar. Eu estou fazendo reforma íntima, mas está doendo em mim. Olha lá o outro lá que está machucando, está matando, está ofendendo, está estrupando, está matando. Não acontece nada com ele, para que eu vou fazer reforma íntima? O Edson Rosa cansou de pensar isso até os 31, 32 anos. E quando afringe a consciência, que diz, mas para que eu vou fazer reforma íntima se eu não falo outro idioma, eu não sei mal propriamente escrever, ou eu não consigo nem fazer um vídeo, eu não faço nada. Mas quem disse que você, sem fazer nada, não é alguma coisa? Muitas pessoas não fazem nada fisicamente, mas a sua presença com a reforma íntima, de escutar a dor do outro sem julgamento, já é um bálsamo para dissolver o sofrimento daquele que fala, mediante ao lamento de dor. Aos teus ouvidos, a tua atenção, que a tudo transforma. Mas quando a consciência é bruta e prezada, ela vai querer prova, ela vai querer testemunha visceral, ela não vai querer uma fé que vem de dentro, ela vai querer uma fé que chuva ouro, que brote diamante, que Deus se materialize. Então ela vai querer se realizar pelos bens que pode manter, não pela bondade que pode fruir. Aí vai doer mesmo. Vai doer pra caramba. Mas já é um começo. Qual é o furúnculo? Qual é a podridão que para ser exprimida não dói? Me diz aí. E aí vai. Eu poderia falar da consciência, como falei do ego, poderia falar da mente, mas eu vou deixar para outro dia, que a gente vai fazer mais 3 ainda. Muito obrigado, Tereza. Espero que você entenda e não compre, que é para você, é para todos, viu? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, com licença. Ela fala assim, essa minha irmã, a Claudete. Ela fala assim, ela é lá de Piauí, se eu não me engano, Parnaíba. Não é isso aí, minha amiga? Terra linda, só tem gente bonita. Só tem gente bonita. O Brasil é... Fazer o quê, né? Só tem gente bonita. Tô brincando, mas falando sério ao mesmo tempo. Vamos lá. Boa noite, abençoada a todos. Ela fala assim, eu repito, boa noite. Aí ela fala, as crianças, os nossos anjos iluminados ou iluminados, realmente, a nossa criança interior, ela é iluminada, ela é desbravada, ela é corajosa, ela é atitude, ela é fruída, ela é destemida, graças a Deus. Vamos lá.
Márcia Calmon, boa noite, Márcia. Ela falou, cheguei agora, eu já estou aqui, então estamos aí, tá nós dois, tá todo mundo. Vamos lá, então. Sobre a dor e reforma íntima, sinto-me feliz por dentro, por perceber meus erros. Assumir e estar vigilante. Ela está dizendo que se sente feliz por ver os erros dela interior e ela está vigilante. Ou nós estamos, né? Eu estou tentando. Às vezes brigo, eu também brigo comigo mesmo. Me chateando ou me chateio, depois passa, porque minha paz é melhor do que a dor. É mais ou menos isso que eu tentei falar um pouquinho anteriormente para Tereza. A reforma íntima, ela garimpeia no meio, né, permeia a dor e o sofrimento e ela aponta para os princípios e integridade. Aonde está a nossa paz? A reforma íntima dói porque ela vem no silêncio. Lá no silêncio ela diz assim, por que você está brigando com o outro? Por que você está perdendo a tua paz pelo outro? Ah, mas me xingou, me injuriou. Aí, isso a pessoa falando. Aí depois ela para lá no fundinho, a reforma íntima diz, rapaz, o outro ele não te fez mal, não. E se o outro é alguma coisa em tua vida, ele é teu dono. Porque aqui dentro de você, reforma íntima, eu estou sozinha. Eu não tenho você existente, eu não tenho você decidindo, eu não tenho você se educando, eu não tenho você se amando. Eu estou aqui no vácuo. Qualquer coisa que vem lá de fora me preenche por dentro, eu fico aqui esmagado a reforma íntima. Como eu sou teimosa, eu me espreguiço mesmo, aí de vez em quando, querendo ou não, pela dor da autoanálise, pela dor da autoobservação, pela dor da reflexão, ou pela dor até mesmo de um divaneio, ou até de um sentir empático, você há de sentir que por dentro você ainda tem espaços vazios. Não porque você é inútil, mas porque você se desconhece. Mas eu estou aqui, reforma íntima, dizendo que tem muito na tua intimidade para você se esclarecer e para você se melhorar. Valeu, Marcelo! Muito obrigado, viu? Acho que você entendeu e talvez as outras pessoas se entenderem também. Valeu! Vamos lá. A Claudinei, uma boa noite, minha amiga. Ela fala assim, verdade, as crianças carregam esse encanto. Ô, minha amiga. O encanto é o encanto no infinito, aonde ele vaza ininterruptamente e ele se encontra desaguado na eternidade. Aonde toda criança de 60, de 90, algumas raras ainda, mas ainda tem de 100 e um pouco mais, se fazem joviais, que quando mais cresce, rejuvenesce. Para uma criança assim, a doença padece. O sofrimento some e a dor se esquece de ficar na labuta do dia a dia perseguindo tal sombra que já não é mais obscura, é pura luz. Ser criança é ter esperança na ponta da língua, é ter o benemérito como colírio dos olhos, é ter a beneficência e a fraternidade da vida por dentro, porque já existe sacrossanto carregando Deus na sua bagagem, aqui dentro. Ser criança é um encanto, minha amiga. Muito obrigado, viu? Ser criança é um encanto. Vamos lá, então. Ô, Glória! Graças a Deus agora nós vamos responder uma pergunta da universitária. Tô brincando, viu, Jaira? Sabe que seu amigo aqui é de boa. Vamos lá. Como ajudar para a maturidade de uma criança autista? Olha que pergunta. Sendo este extremamente sensível emotivamente para consentir o mundo adulto. Como nós estamos falando de reforma íntima, eu vou tentar transformar essa pergunta dela, respondendo-a de uma forma limitada à minha ignorância e, ao mesmo tempo, com a reforma íntima. Quando um profissional da psicologia, ou da psiquiatria, ou da psicanálise, ou do mundo das terapias, se conscientiza que pensar é bom, mas raciocinar é melhor, que sentimentos são sublimes e sagrados, mas sentir nos torna deuses,
que a emoção, ou a sensibilização do campo da emotividade é algo que nos dá a locomoção para ir e seguir, mas além de que isso, é algo que pode, sim, com brandura no coração, não findar em nós, mas produzir em nós multiplicidades de encanto, que é o que uma amiga há pouco falou. Por suspiro de alívio, por sensações afáveis, como eu falei há pouco tempo, e por impressões de se sentir bem. Quando os psicoterapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e as pessoas deste mundo de Deus que interagem com crianças especiais em todos os sentidos angelicais, que é o caso de uma criança autista, ela entende que a calma, a paciência e a simplicidade é muito mais do que a intelectualidade de um doutor. E muito mais do que a habilidade de um terapeuta. E mais eficaz, muitas das vezes, do que qualquer terapia. A calma, a paciência e a simplicidade. Não tirando da criança a maleabilidade de pensar, sentir, já que ela é sensível por si mesmo, mas que se faça ela acessível desde as coisas simples e por ela compreensível as coisas mais complexas. Tipo, eu preciso tratar de um autista como um adulto criança, mesmo que ele seja criança. E eu preciso, profissional da área da educação, da psicologia, ou da psicanálise, ou das terapias, sentir-me uma criança adulta, simples, calma e paciente, para ser não apenas um profissional, mas para ter essa ciência prudente de tratar uma criança como gente. Não só como paciente, não só como cliente. Eu estou falando isso para a Jaira, mas serve para todos que quiserem. Mas, Edson, eu já faço isso, eu brinco com elas. Quem sabe nas terapias a gente não brinque com seriedade, mas com simplicidade. Um autista, ele não se limita às quatro paredes. O ventilador, para ele, não tem graça, tira ar. Eu preciso das janelas abertas, eu preciso, de preferência, uma casa sem porta, sem janela, aonde eu posso sentar com meu amigo, que se diz terapeuta, ou psicólogo, ou psicanalista, ou psiquiatra, e lá ele se trate junto comigo na simplicidade humana. Isso não tem nada de romântico. Isso tem tudo de terapia. Isso é uma das coisas. A outra coisa é a humildade do profissional de entender que uma criança com autismo não é propriamente limitada. Eu vejo uma criança autista acelerada em dons e que está se adaptando às virtudes que ainda nós, seres humanos, que nos achamos sãos, ou prerrogamos para depois, ou procrastinamos para ainda a priori para mais longe, ou simplesmente sonegamos no agora. Como assim, Edson? Todas as crianças, a maioria, para quem tem filho autista, viu? Isso eu falo por experiência mediúnica. Elas são todas empáticas. Elas leem o sentir do outro. Então não adianta você tratar uma criança com técnicas intelectualizadas. Não adianta tratar uma criança sensível com técnicas que diz levanta braço, baixa braço, azul, amarelo, verde. Você precisa deixá-la mergulhar no sentir. E no sentir, você permitir que ela vá dando sentimentos, sentidos, e que ela vá diferenciando dentre o sentir e os sentimentos o momento aonde ela percebe ela e ela percebe todo o mundo. Mundo no sentido do abstrato,
que ela já se cria, e mundo no sentido sólido, que por ela se adere. Eu estou tentando entrar numa frequência do autista, que eu já trabalhei muito com criança assim. Então, Edson, como é que você tratava uma criança assim? Como criança. Como é que você tratava, Edson, um autista? Como uma criança. Como qualquer outra criança. Mas não tinha nada especial nela? Sim. Ela aguçava em mim o que eu me sonegava. Pureza. E não existe tratamento melhor com um autista de nós sermos puros na calma, sermos puros na paciência e sermos puros na simplicidade. Porque qualquer movimento, qualquer estralar de boca, qualquer piscar de olhar, qualquer jogar de cabelo, qualquer respiração ofegante, eles leem a nossa impaciência, nós com eles. E nenhum autista gosta de fazer o mal e de cometer o mal, de tirar o equilíbrio das coisas que estão em sua volta, inclusive as inanimadas. Quem dera aqueles que pensam, andam, vêm e vai. Então exige muito do profissional uma reforma íntima funcional. Exige muito do profissional uma reforma muito profunda interior, metódica, funcional, aonde Freud, Lacan, aonde Jung, aonde livros e mais livros de terapia e psicologia não caem por terra, mas vão servir de sapata para jogar a amarelinha como autista. Ou vão servir de castelinhos para que ele tenha maior maleabilidade e curiosidade para amanhã ou depois, não só botar um livro em cima de outro, mas construir as letras e letras em frases em textos. Porque ele só vai ter curiosidade naquilo que é simples. E nós só vamos tratar de uma pessoa extremamente autista e nutrimente, altamente sensível, quando nós, junto com ela, nos sensibilizarmos pela inteligência empática, inspiradora de sentir. Não adianta usar técnicas altamente aparelhadas intelectuais. Auxilia, mas não vai resolver. Porque a tendência é nós querermos resultado e a nossa paciência ir pelo ralo. E o autista, ele não precisa te olhar com os olhos abertos, porque ele já lhe vê com os olhos fechados. Ele não precisa lhe ouvir, lhe dando atenção, porque ele já escuta, até pelo barulhinho da tua respiração, ele já sabe como você é, como você está e se você está sendo sincero com ele. Isso não é mediunidade, isso é hipersensibilidade. Olha o autismo. Valeu, Jaira? Desculpa, hoje que eu estou com uma coluna um pouquinho doendo, eu estou meio inquietinho. Mas muito obrigado a todos, viu? Inclusive a você, Jaira. E talvez sirva aí para algum pai, para alguma mãe. Então, é jogo de cintura. Aí que a gente vê profissional e profissionais. Viu, minha amiga? Fica com Deus, viu? Muito obrigado, obrigado a todos. Vamos lá. Um amigo, Ramon Toledo, ele pergunta assim, primeiro ele começa, boa noite, Edson, boa noite. Aprendi aos poucos a não me cobrar demais. Tô entendendo. Não me importo com os erros alheios, mas sim com minha falta. Mas sim com falta das minhas ações. Estou respeitando mais o meu tempo. É bacana, meu amigo. Aprendendo novamente a alegria de brincar com o que a vida me deu. O com o que a vida lhe dá, né? Ou lhe deu. É por isso aí, meu amigo. É por isso aí que a gente vai fruindo. E é nisso aí que a gente vai amadurecendo. Ser jovem e ser criança adulta é jamais perder o seu ideal. E nunca deixar de ser a sua maior idealização. Ou nunca desfazer da sua melhor ideia, sua paz. Ou nunca desmerecer os seus ideais, manter a sua paz.
Seja coisas para fora ou para dentro, é a paz que é plena e a paz que reina dentro de nós. Ok, meu amigo? Muito obrigado, viu? Vou fechar a live em 1 hora, já falta 1 minutinho, 2. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta sobre reforma íntima. Né? Hoje, Dia das Crianças, as pessoas se empolgaram para perguntar sobre criança, mas a reforma íntima tem tudo a ver com isso, porque ela abrange toda a sistemática humana, envolvendo consciência, níveis de consciência, expressões da mente, qualidades, atributos, vazões, singularidades, virtudes e tudo mais. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Última pergunta de hoje, pelo menos, vamos lá. Rafael. Boa noite, meu amigo Edson. Boa noite, meu amigo Rafael. Ele fala assim: a reforma íntima dói? Dói. No comecinho dói. Evoluir dói? Dói. Oh, se dói. Mas quando a gente evolui de verdade, não nos faz sofrer. E quando a reforma íntima não é de papelão na chuva e no temporal, dói, mas não nos faz sofrer. Na sua opinião, olha só o que ele está pontuando, na minha opinião, ou na sua opinião, o que mais deve nos motivar a continuar na caminhada da evolução? O que de fato ganhamos com a reforma íntima, independente de religião? Até vou endireitar a cadeira aqui, que é aquela coisa, né? Seu amigo aqui é meio inquieto, ele pensa melhor sendo inquieto. Meu amigo, quando a gente começa a fazer a reforma íntima, tá? Vamos dizer assim, eu vou falar de um ateu, mas que não seja à toa, tá? Para não falar de religião. Digamos que eu sou um ateu e eu estou fazendo reforma íntima. Eu não acredito no que o Edson Rosa falou, de que esse aí que está aparecendo na tela agora aí, tá? Mas eu entendo que reforma íntima é algo meu, não é algo teu, mas ao mesmo tempo é algo nosso. Só que cada um cuida de si. Cada um cuida de si. E eu começo a fazer reforma íntima. E eu começo pela minha integridade, eu começo pelos meus princípios humanos de ateu, a não ser mais à toa na vida alheia. Eu não me meto na vida dos outros. Agora eu vivo me intrometendo e estrovando as minhas maledicências, para que elas, por falta de prudência, não saiam para fora e não machuquem mais alguém. Não faça doer o meu semelhante. Ou não faça sofrer a mim mesmo. Então eu tenho cuidado humano e educado, acima de intelectualizado, de me ter civilizado, admodestado pela minha paz, não pela minha razão. Consequentemente, as minhas emoções vão ser também mais abrandadas e tranquilizadas. Não quer dizer que eu vá desconhecer a dor, porque eu não sou cego, eu vejo que as pessoas sofrem. A princípio, até muitas que estão no meu lado. Rangem os dentes, gritam e gemem. Então, como é que eu não vou doer? Como é que não vai doer? E como é que não dói? Agora, por eu ter um princípio íntegro e inaquebrantável de buscar o melhor em mim, eu não posso me ater ao pior, mesmo que venha de fora, ainda mais que não existe por dentro. Então, eu não aceito dor e sofrimento. Eu até suporto que doa, porque isto esclarece em mim uma nobreza aonde, quando eu começo a evoluir, porque dói, mas me enobrece, porque dói em mim, mas eu não provoco a dor no outro, pelo menos de consciência lúcida, eu começo a entender que o motivo da evolução é em mim. Mas eu começo a compreender que o motivo da evolução transpassa por mim. E de uma forma natural, por sabedoria fraterna, não religiosa, eu tenho certeza absoluta que evoluir se faz em todos. Primeiro eu entendo, depois compreendo e depois eu percebo. E por eu perceber que a evolução é em todos, é uma necessidade que o amor nos doa e que o amar nos dá gratuitamente de servir.
Nem se for de exemplo, mas nunca de fantoche, porque eu não sou saco de batata. Mas Jesus disse, dai a segunda face. Você teve a que bateu e você vai ter a que não tem dor. Você vai ter a que não sofre. Você vai ter o meu verdadeiro eu, não a tua agressão, não a tua desforra, não a tua opressão, não o teu mal, não a tua carência, não o teu ódio, mas você vai ter o meu melhor, que é o meu amor. É meu. E por ser meu, eu posso lhe doar, toma outra face. Se você continuar na tua frequência, o máximo que vai acontecer é você morrer fulminado do teu ódio, mas você não vai ter força para levantar a mão para bater no outro lado do meu rosto. Obviamente que eu estou falando em metáfora. Você não vai ter força vibracional de energias negativas para me fazer mal ou para me manter, de alguma forma, numa outra sintonia que não seja a minha natural. E olha, eu sou um ateu, mas eu não sou à toa. Então eu começo a entender que a afabilidade é minha maleabilidade de boa vontade de me descobrir por dentro cada vez melhor. E que essa melhora interior, ela não mais sofre com as minhas maledicências. Ela resolve essa imprudência por falta de eloquência e de incompetência de me amar por mim mesmo sem mais impor condições. Eu não imponho condições de eu me amar. Então, afavelmente, eu me resolvo. Eu sou ateu, não preciso acreditar em Cristo, nem em Deus, nem em Nossa Senhora, mas eu não julgo. Eu não prejulgo, eu sou um humano ciente que tudo que eu recebo bate em mim e dói, mas tudo que se acebe dentro de mim é só o meu amor próprio que constrói. É só a minha dignidade, integridade, afabilidade, princípios que dá força. Nada lá fora corrompe o homem ou mulher de boa vontade, lúcido, que eu me mantenho por dentro. Isso não é palavras bonitas, não tem nada a ver com doutrina espírita, por mais que elas recolhem para si. Aí eu vou entender que a moral da evolução é em mim. E vou compreender que evoluir está em todos. E eu vou conceber que evolução, no geral, se faz por todo mundo. Então eu tenho que dar exemplo. Não pelo um desejo, uma vontade, mas pela uma necessidade essencial da minha alma, que não precisa parecer que sabe, nem que entende, nem que faz, nem que mantém, nem que compra, nem que testemunha, nem que pode. Ela se faz por mim até nu e cru, pela naturalidade de eu estar ali quietinho, sendo como eu sou no dia a dia. Mas é difícil uma pessoa, como você falou de religião, que é só religiosa, que é só crente na sua pregação ou na sua distinção de fé, crente, carente e necessitada de provas intestinais ou viscerais de que uma fé raciocinada, de que Deus é vívido com teu amor nele ou não. Basta você amar a sua sombra e você ter amor à tua existência interior, que querendo ou não, meu irmão, pelo teu progresso evolutivo por dentro, há de ser nutritivo, há de ser produtivo, há de ser desbravador o teu olhar para fora, porque nós enxergamos para fora, no fundo, a luz que nós já temos por dentro. Então, se você se ama, você ama. Se você se respeita, você respeita. E se você evolui, mesmo que você não interaja com religião nenhuma, mas se você é um ser vivo existente nesse planeta, com certeza, quem lhe observa com amor, com dor, com sofrimento, com ódio, com desleixo, com vingança, com euforia ou com alegria, com esperança ou com tristeza, com leveza ou com mediocridade, com inveja ou com admiração ou contemplação, há de aprender, meu amigo, que além da sua verdade interior, a pessoa que está lhe olhando, existe algo além. Além como você,
que talvez seja um ateu que não é à toa, mas nenhum mal externo lhe aflige. Nenhuma dor e sofrimento externo lhe corrompe, porque o teu amor próprio é incorruptível. A tua paz de espírito, ela é elegível no teu exemplo de ser quem você é. Não na tua força ou no teu poder de se manter o que você não nutre. Valeu, meu amigo? Uma boa noite a todos. Boa tarde, bom dia, que logo após eu vou postar no YouTube. Quase que faltou a luz, deu uma queda aqui, deu um efeito especial na luz, mas tranquilo. Muito obrigado a todos, até o nosso próprio encontro sobre reforma íntima, muito ligada com nossa criança interior. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe e já está abençoando. Valeu? Muito obrigado. Graças a Deus. Boa noite, obrigado a todos.